Meus amores, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para este novo vídeo sobre a leitura do livro Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Estamos entrando no capítulo número 5. Hoje, as várias expressões de um mesmo problema. Vamos falar sobre a obsessão de encarnado para encarnado. É isso mesmo, de pessoas que estão habitando um corpo físico para a outra pessoa que também habita um corpo físico, ou seja, pessoas encarnadas. Este é um estudo? Não, é uma leitura. Estudo é algo mais aprofundado, é para a gente tomar intimidade com essa leitura tão importante dentro da doutrina espírita. Livro escrito em 1981 pela nossa querida Sueli Caldas, que hoje já habita a espiritualidade, voltou à pátria espiritual. Bom, peço para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar pelo tema ou por pessoas que possam estar, no seu entendimento, vivenciando processos dessa natureza. E aí pede para inscrever no canal, dar o joinha, importante, e acionar o sininho para que aí, quando novos vídeos forem publicados, a pessoa também receber a notificação. Combinado? Então, se inscrever, dar joinha e acionar o sininho. Mas vamos à leitura. Esse capítulo é bem extenso, mas nós vamos dividir, porque são tópicos encarnado para encarnado, que nós vamos ler hoje. Depois tem desencarnado para desencarnado, obsessão de encarnado para desencarnado. Depois vamos ler de desencarnado para encarnado, obsessão recíproca e auto-obsessão ainda. Tudo nesse capítulo, gente. Olha que capítulo longo, mas nós vamos dividir em tópicos. Então, vamos começar a leitura de hoje, rogando ao nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Deus, ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Espiritual Maria de Nazaré, a Dr. Bezerra de Menezes, o auxílio, a proteção para esse ambiente, para a sua casa, para o seu lar, para a sua família. E com a permissão do Mestre Jesus, sob as bênçãos e proteção da espiritualidade maior, nós começamos a leitura deste capítulo. Que assim seja, se conosco, meu Deus. Graças a Deus. É um tópico curto, digamos, mas importante e necessário. Então, se você não assistiu os outros vídeos, nós temos o capítulo 1, 2, 3 e 4. Esse é o 5 que é dividido em vários tópicos. Nós vamos ler hoje o capítulo 5, as várias expressões de um mesmo problema. Aqui ele entra num trecho do livro Sementes de Vida Eterna, que diz assim: existem problemas obsessivos em várias expressões, como os de um encarnado sobre outro, de um desencarnado sobre outro desencarnado, de um encarnado sobre um desencarnado, genericamente, deste sobre aquele. Manuel Filomeno de Miranda. Sementes da Vida Eterna, autores diversos, psicografia de Divaldo Pereira Franco, capítulo 30. Depois abaixo, obsessão, um problema a expressar-se de várias maneiras. Além das relacionadas por Manuel Filomeno de Miranda, acrescentaremos a obsessão recíproca e a auto-obsessão. Como assim? É o que nós vamos ver nesse capítulo, nos próximos vídeos, dividindo tudo por tópicos. Então, nesse capítulo aqui, encarnado para encarnado. Vamos lá. Pessoas obsediando pessoas existem em grande número. Estão entre nós. Caracteriza-se pela capacidade que tem de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido, às vezes, de maneira tão sutil que o dominado se julga extremamente amado, até mesmo protegido. Essas obsessões ocorrem por conta de um amor que se torna tiranizante, ou seja, tirano, demasiadamente possessivo,
tolhando e sufocando a liberdade do outro. É, por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo sob o jugo de sua vontade. É a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos. São os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cerceando-lhes toda e qualquer iniciativa. São aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe o modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte, o domínio sobre aquele que se apresenta mais passivo. São ainda as paixões escravizantes que, desequilibrando emocionalmente os seres, podem ocasionar dramas dolorosos, configurando impactos de suicídio e assassinatos. A dominação mental, preste atenção, a dominação mental acontece não só no plano terrestre, isto é, nas ocorrências do dia a dia, mas prossegue principalmente, atenção, durante o sono físico, quando os seres assim comprometidos se defrontam em corpo astral, em espírito, parcialmente libertos do corpo carnal, dando curso em maior profundidade ao conúbio infeliz em que se permitiram enredar. O mesmo sucede sob o império do ódio ou quaisquer outros sentimentos de ordem inferior, até mesmo dentro de lares, na mesma família onde se reencontram antigos desafetos e velhos companheiros do mal, comparsas de crimes do passado, convocados pela justiça. Divina o reajustamento. Então, repetindo, esse trecho é importante, gente, até mesmo dentro de lares, na mesma família onde se reencontram antigos desafetos, velhos companheiros do mal, comparsas de crimes nefandos, convocados pela justiça divina ao quê? Ao reajustamento. Entretanto, escravizados ao passado, presos ao passado, deixam-se levar por antipatia e aversões recíprocas, que bem poucos conseguem superar de imediato. Surgem daí muitas rixas familiares, já que esses espíritos, agora unidos pelos laços consanguíneos, prosseguem imantados, juntos, unidos, às paixões do passado, do pretérito, emitindo vibrações inferiores e obsidiando-se simultaneamente. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Encerrando aqui no último parágrafo, são pais que recebem como filhos antigos obsessores. É o obsessor de ontem que acolhe nos braços como rebento de sua carne, a vítima de antanho, do passado, de outras vidas. E esses seres se entrelaçam nos liames consanguíneos para que tenham a preciosa ensacha de modificar os próprios sentimentos, vencendo as aversões, rancores e mágoas. Reduzido, porém, ainda é o número dos que conseguem triunfar, ou seja, vencer, conquistar o vero sentimento de fraternidade, tolerância e amor. Sem embargo, a experiência vivida, a causa de sacrifícios e lágrimas, será para todos o passo inicial da longa e bela escalada em busca do Pai que nos aguarda em sua infinita misericórdia. Olha que capítulo maravilhoso, gente. Obsessão de encarnado para encarnado. Nós hoje em dia dizemos assim, fulano ou fulana vive um relacionamento abusivo, né? Como ele diz aqui, ela, né, a Sueli Caldas no início, é um domínio de um encarnado sobre o outro. Um sendo mais passivo, ele se torna dominado por aquele que já é carregado de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, né? Às vezes esses sentimentos,
essa obsessão exercida de uma forma tão sutil que a pessoa dominada, ela entende aquilo como uma proteção. Ela se sente até amada e não vê a obsessão que ela sofre, né? Ela está sendo sugada, inclusive energia sugada. Muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Amor é recíproco, né? É um querer ver o outro feliz, mas existe. Aqui não há julgamento, nós não estamos estudando, estamos lendo, estamos fazendo a leitura, né? E como diz aqui, essas obsessões ocorrem por conta de um amor tiranizante, né? Possessivo, sufocando a liberdade do outro. Então aqui ele dá como exemplo o marido que limita a esposa e vice-versa, né? Fazendo com que ela haja da maneira como ele quer, que ela tenha atitudes que ele deseja, que ela faça como ele deseja que seja feito. Enfim, é uma obsessão, né? Como pais também que querem governar os filhos, ainda que adultos, né? Querem tomar iniciativa por eles. E esses dias eu recebi o caso aqui de uma avó que exerce essa obsessão sobre uma pessoa da família, no caso um neto, uma criança, né? Então, em nome da amizade, do grau de parentesco, do sangue, né? As pessoas agem dessa maneira, de forma a obsediar a outra pessoa. Então, isso é uma obsessão de encarnado para encarnado. Aí, seguindo aqui, há esse domínio mental, né? A pessoa influencia mentalmente o outro, tem esse poder de persuasão. E muitos casos aqui são paixões que escravizam, paixões que desequilibram, é um desequilíbrio emocional, né? E aí, em muitos casos, até ocorrendo situações como suicídio, assassinatos, né? No caso, levando a essa questão que é aí gravíssima, né? E sem, digamos, volta, né? Então, a dominação mental, como diz aqui, né, vai além, porque não é só quando nós estamos nesse estado de vigília, acordados, né? A leitura é muito clara. Isso se dá também no estado em que o corpo físico dorme e o espírito tem a sua emancipação, a sua liberdade parcial, que então durante o sono físico. E aí as pessoas, os espíritos, né, comprometidos, eles se defrontam no corpo astral. O que é o corpo astral? O corpo espiritual, nosso espírito, né? Em perispírito a gente se liberta parcialmente do corpo, né, do corpo carnal, e aí essa união continua ali no estado de vigília, quando a gente dorme. Enfim, e aí, seguindo para o final, o livro aqui, essa leitura relata as situações ocorridas dentro do seio familiar. Nós sabemos, né, que dentro de casa, na família, que nós encontramos espíritos com quem nós nos vinculamos no passado, em outras vidas, né? Esse vínculo pode ser positivo, como pode ser negativo. São pessoas que foram algozes e aí se reencontram pela misericórdia de Deus no seio familiar para prosseguirem juntos, mas evoluindo, aprendendo o amor. Mas muitas vezes isso não ocorre. Ele até usa aqui o livro um trecho muito bonito que fala assim: até mesmo dentro dos lares, na mesma família, onde se reencontram antigos desafetos, velhos companheiros do mal, comparsas de crimes, são pessoas convocadas pela justiça divina ao quê? Ao reajustamento. Entretanto, nós podemos nos colocar nessa condição, estamos ainda escravos do passado, da vida passada, né? E aí vem os sentimentos ainda, né? Mais trevosos, digamos, aqueles sentimentos, como diz, né? A gente é mais trevas do que luz. A gente viu isso aqui. Então a gente ainda traz na nossa alma resquícios de sentimentos, de ações praticadas em vidas passadas. E aí a gente começa a ter aqui, né? Rixas familiares. Ai, não me dou bem com meu irmão, tenho vontade de... Ai, se eu pudesse, por que nasceu meu irmão? Ai, eu com a minha mãe, eu com o meu pai. Rixas familiares, né? Já que esses espíritos agora estão unidos pelos laços da consanguinidade, mas prosseguem
unidos às paixões do passado, do pretérito, né? E assim continuam, seguem emitindo essas vibrações de qualidade baixa, né? Vibrações baixas, pensamentos de qualidade baixa, e assim se obsediam mutuamente, né? A gente vê muitos, infelizmente, gente, eu tenho um caso até na família, assim, num grau um pouquinho mais distante, família por tabela que a gente fala, de um irmão que infelizmente acabou provocando a morte do outro irmão. Nasceram na mesma família, com laços de consanguinidade, e não conseguiram avançar no amor, né? Como diz o termo aqui, justiça divina, né? Convocada a justiça divina ao reajustamento. O que é reajustar? Vamos nos reajustar, vamos acertar nossas contas aqui pelo amor de Deus, né? Pelo amor da divindade. No entanto, há muitas vezes a desistência, as falhas. Por quê? Vem essa memória, esse sentimento ainda do pretérito. E é lindo quando fala, são pais que recebem como filhos antigos obsessores. É o obsessor de ontem que acolhe nos braços, como o rebento de sua carne, a vítima do passado. Então, por que vem pai e filho? Para realmente acertarem as contas, reajustarem. Se vocês lerem, né, o Reencarne de Sigismundo, relata isso, era um triângulo amoroso. Sigismundo, numa vida passada, numa vida pretérita, ele assassinou o que agora iria recebê-lo como pai. Por quê? Porque ambos gostavam, na vida passada, da mesma mulher. E ele, o que fez? Tirou a vida digamos assim, do seu rival. E aí ele nasce como filho, ele é convidado, tem essa necessidade de nascer como filho, né? Daquela que era a sua paixão em outra vida, daquele que era seu rival em outra vida, para que eles se reajustem nessa vida, né? Então é um capítulo longo do livro Missionários, e que relata detalhes do momento em que vai haver, inclusive, ali a conjunção carnal do casal para que ele reencarne, ele com bastante medo. É toda uma movimentação grande na espiritualidade, na programação, né? No momento em que houve ali, no momento da fecundação, inclusive, tudo acompanhado por espíritos, né? Tudo ali mesmo, na escolha, inclusive, né, daquele espermatozoide que fará realmente ele ter as características que necessita. Enfim, é muito interessante o que está dizendo aqui, né? Recebe ali no seu seio familiar, ele fala, são pais que recebem como filhos antigos obsessores. É o obsessor de ontem que acolhe nos braços, como rebento de sua carne, a vida, a vítima do passado. Então, meus amores, é isso, né? Algozes do passado nascem muitas vezes na maioria das vezes, né, para esse reajuste, em laços consanguíneos, para que tenham essa oportunidade de modificar os sentimentos, né, de trocar o ódio pelo amor, né, pelo afeto, pelo carinho, pela doação, pelo cuidado, né, para lutar pela vida daquele que lá atrás, quem sabe um dia ele não provocou a morte. Então, exercita-se a tolerância, o amor, a paciência, né? Pensemos nisso. Encerrando, né, a experiência vivida à custa de sacrifícios e lágrimas será para todos o passo inicial da longa e bela escalada em busca do Pai que nos aguarda em sua infinita misericórdia. O que ele quer dizer aqui, né? Essa experiência vivida, ainda que sejamos algozes do passado, essa experiência vivida no seio familiar, muitas vezes até quando você recebe um filho com necessidades aí, não somente física, mas que lhe custa aí noites de sono, lágrimas, às vezes busca pela cura, tenhamos amor, tenhamos paciência, né? Aquele filho que dá trabalho, ou aquele pai e mãe, né, que são tão difíceis muitas vezes de você lidar. Por que isso, né? Não é porque, é para que isso? Para que isso está acontecendo? Para que nós, será que é para que nós
aprendemos a amar, a tolerar, a ter paciência e exercer o amor e assim reajustar as nossas contas, porque aqui, ó, sem embargo, a experiência vivida à custa de sacrifício e lágrimas será para todos, ou seja, mãe e filho, esposo, esposa, irmão, irmão, será para todos o passo inicial da longa e bela escalada em busca do Pai que nos aguarda em sua infinita misericórdia. Olha que capítulo bonito, né? Capítulo 5, e aí o próximo é desencarnado para desencarnado. Hoje nós falamos sobre obsessão de encarnado para encarnado. No próximo, desencarnado para desencarnado. Tá certo? Muito obrigada. Compartilhe esse vídeo. Quando compartilhar, peça para a pessoa se inscrever no nosso canal, acionar o sininho e dar joinha. Assim no próximo, domingo que vem, a gente sempre sobe vídeo aos domingos. Então, a cada domingo um vídeo novo. Aí a pessoa já vai receber aí o vídeo sem que ela precise buscar no YouTube, tá bom? youtube.com/prece no lar. Muito obrigada, gratidão. Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus Cristo de Nazaré, nossa mãe espiritual Maria de Nazaré, aos benfeitores. Obrigada pelo amparo, pelo auxílio. Que Deus abençoe você, o seu lar, a sua família. Oração e vigilância sempre. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo de luz para todos vocês. Tchau!